Opa, bom dia. Nesse momento a gente vai discorrer sobre a nossa aula no dia de hoje, né? Disciplina de língua portuguesa, a turma do sétimo ano. E o tema da nossa aula que nós iremos abordar nessa manhã será a análise sintática e sua relação com o cotidiano da vida, né? Nós estaremos discorrendo acerca desse ponto e nós iremos perceber como se dá a análise sintática, né? E iremos fazer uma pequena relação, uma pequena comparação com o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, e como a importância dessa análise sintática para o aluno, né, na sala de aula, e também para nós, enquanto cidadãos, no nosso dia a dia, em alguma parte do nosso momento, do nosso dia, como isso pode impactar a nossa vida e como podemos usar, né, essa parte do estudo da língua portuguesa também para situações do nosso cotidiano. Nós estaremos discutindo acerca disso a partir do momento. Pois bem, inicialmente nós trazemos aqui os objetivos, né? Trazemos aqui os objetivos geral, que vai ser apresentar os primeiros pressupostos sobre a análise sintática. Antes de qualquer coisa, temos que deixar claro que é uma aula primeiramente introdutória, né? Nós vamos introduzir esse assunto para que em aulas posteriores nós possamos ir um pouco mais a fundo e destacando pontos mais específicos. Mas inicialmente a nossa ideia geral para nossa apresentação é apresentar os primeiros pressupostos sobre a análise sintática, né? Como isso pode ser discorrido, né? Como entender a análise sintática. Alguns objetivos específicos que nós iremos trabalhar. Primeiro aí é abordar uma introdução à análise sintática, né? Nós vamos dar uma introdução, introduzir o tema, apresentar o tema diante da turma. Um segundo objetivo que pretendemos trabalhar é destacar como se estruturam as frases na língua portuguesa. E é interessante a gente discorrer acerca desse assunto porque, veja bem, muito usamos frases no nosso dia a dia, né? Nós usamos na escola, né, na disciplina de língua portuguesa, na disciplina de outras matérias, né, história, geografia e assim por diante. E nós também usamos frases no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Enquanto nós falamos, enquanto nós nos comunicamos, a nossa fala verbal, a nossa fala escrita, né? Nós usamos frases constantemente, né? A comunicação humana entre pessoas, entre homens e mulheres, é uma comunicação que se dá por meio do uso de frases, de linguagens. E a gente entender como se estrutura essas frases é muito interessante, tanto do ponto de vista estudantil, né, da escola, de universidade, como também do ponto de vista social da nossa realidade enquanto comunidade, enquanto sociedade. Um outro objetivo específico, né, o último aí, né, é mostrar e exemplificar a definição de frase, oração e período. Nós vamos trazer essa rápida definição desses termos, o que seria frase. Nós vamos procurar definir. O que seria uma oração, né? Pode haver aqui algum conflito se frase e oração seria a mesma coisa, né? Então nós vamos procurar trazer a definição de ambos os termos e mostrar que há diferenças, nem que sejam mínimas, pequenas, mas há diferença entre os dois termos. E também, por fim, nós pretendemos mostrar a definição do que seja período, né? O que é um período? Há mais de um tipo de período, né? Então nós vamos também discorrer acerca disso. E também, obviamente, para não ficar apenas na parte teórica, temos a pretensão de exemplificar, trazer exemplos que venham fundamentar a nossa opinião, aquilo que os autores abordam acerca da temática. Pois bem, inicialmente vamos trazer aqui a introdução e nós perguntamos aqui, nós trazemos algumas perguntas na nossa introdução e a primeira é: como entender a análise sintática? Como nós podemos entendê-la? Esse é um ponto importante. Pretendemos, de uma forma meio que geral, tentar entender isso, né? Como é a análise sintática, como entendê-la, como compreendê-la.
Um outro ponto aí na nossa introdução é qual a sua importância para o aluno e a sua relação com o cotidiano. É preciso a gente entender. Se a gente tem um entendimento da análise sintática, ok, mas qual é a importância que ela tem para o aluno? Como ela pode ser importante na vida do aluno? O aluno, enquanto ser na escola, enquanto ser numa universidade, em um curso qualquer, qual a importância dele compreender a análise sintática? E como isto impacta a nossa relação com nossa vida, com o nosso cotidiano? Há alguma influência da análise sintática no nosso cotidiano? Então, nós temos a pretensão de poder dialogar com esses pontos a qual estamos citando neste momento. Enfim, no terceiro e último aspecto da introdução perguntamos em quais momentos uso a análise sintática no meu contexto estudantil e social. Se eu compreendo o que é a análise sintática, que é o primeiro ponto da introdução, se eu entendo a importância dela para a minha vida enquanto aluno e para a minha vida na relação com o meu dia a dia, eu preciso entender em quais momentos eu faço uso deste assunto da língua portuguesa. Em quais momentos da minha vida, seja ela estudantil, seja ela social, eu faço uso desta análise sintática. Existe um momento ideal, existe uma circunstância ideal em que a gente usa essa análise sintática? Então, de certa forma, enquanto nós estivermos trazendo a parte teórica, nós temos a intenção de dialogar com esses aspectos aqui do nosso dia a dia, com a nossa vida, e trazer algumas aplicações práticas para a nossa vida também, não apenas teóricas, no que se refere ao conteúdo da aula sobre a língua portuguesa. Pois bem, nós chegamos aqui ao nosso primeiro ponto da nossa aula, falando de fato agora sobre o assunto. Nós trazemos aqui a análise sintática. Pois bem, eu digo aí que a análise sintática ela ajuda a compreender melhor como se estruturam as frases na língua portuguesa e a tornar claras as relações de concordância, regência e colocação entre os membros das frases. Pois bem, a análise sintática ela vai permitir, como diz aí no ponto a qual eu trouxe, para que eu tenha uma melhor definição, uma melhor compreensão de como as frases são estruturadas. Porque veja bem, a frase ela não está ali por si só, ela não está ali por acaso. Em um determinado texto, em um determinado enunciado, as frases não estão ali porque alguém escolheu colocar por qualquer maneira. Não é bem assim. Ela tem uma estrutura por trás disso. Como uma casa, por exemplo, que tem uma estrutura, que tem um alicerce, que tem os primeiros tijolos, né, que tem os seus pilares, que tudo é alinhado, que tudo tem uma métrica perfeita para ficar com boa qualidade. Então as frases de forma semelhante, em um exemplo básico, simples, ela também tem uma estrutura, ela também tem uma organização, ela também tem um sistema, uma forma de organizá-la. E a análise sintática, ela permite isso aí, ela organiza esses aspectos das frases. Ela permite que as frases sejam estruturadas, organizadas, para que, de certa forma, venham ser compreendidas. Porque, veja bem, se uma determinada frase, um texto, ele não é organizado, se ele não tem uma estrutura, se ele não tem uma maneira de iniciar, né, de desenvolver e de terminar, então ele não vai produzir o sentido próprio para o leitor. Quando o leitor está de contato com a frase, com o texto, com o enunciado, ele tem que entender o que é início, o que é meio e o que é fim. E quando a gente faz uso da ideia sintática do texto, dos aspectos da gramática, nós temos essa compreensão de como as frases são organizadas, são estruturadas, para que assim ela venha ter um sentido claro. Maria, Léo Antônio, toma sorte aí para vocês. R$10 é o título da sorte. Eu falei apenas Pois bem, R$10. então, dando prosseguimento à nossa aula, a análise sintática também ela permite a tornar clara as relações de concordância. Veja bem, em uma frase, nós vamos ver mais na frente, ela
tem que concordar nos seus aspectos, né? Um ponto, uma determinada palavra de uma frase, do enunciado, ele deve concordar com o outro em algum momento para que aquele texto, para que aquele enunciado no geral, no total, ele venha a ter sentido. Então, a análise sintática ela permite essa relação de concordância, essa relação de regência, de acordo, de algo estar bem organizado, bem fundamentado e colocação entre os membros das frases, né? Ou seja, de compreender que cada elemento da frase, né, seja um artigo, seja um sujeito, seja um predicado, ele deve estar exatamente na colocação específica para que a sua frase seja organizada. Então, a análise sintática ela caminha por essas ideias. E para a gente concluir aqui essa parte, eu até digo aí, né, se trago um lembretezinho aí, uma atenção, né, como você analisa uma frase ao ler. Isso aqui é muito interessante, né? Como nós analisamos uma frase. Quando eu estou em contato com o ponto, com o texto, até no meu dia a dia, no trânsito, que há uma frase, uma placa, no outdoor de um comércio, de um supermercado ou algo semelhante, e há uma determinada frase, é como eu analiso essa frase. Qual a compreensão que eu tenho? Então, por meio dessa pergunta, nós refletimos acerca disso, o quanto cada elemento da frase está presente na nossa vida também, no nosso cotidiano. Pois bem, vamos aqui prosseguir. E agora eu trago aqui a ideia do que seja frase, né? A gente já caminhou um pouco aí sobre esse ponto aí. Nós vamos estender um pouco mais e agora ir de fato para a parte teórica do que seja a frase. Eu digo aí, é toda exposição verbal de um pensamento. É uma unidade de comunicação. É uma unidade de comunicação. Então a frase é toda exposição verbal de um pensamento. Então, a partir desse ponto, nós vamos quebrando aqui alguns paradigmas. Mas a frase ela não tem, por exemplo, por obrigação, ser algo longo, algo extenso, né, de ter 3 palavras, 4 palavras, 5 palavras para se apresentar uma ideia. Então, uma frase ela pode ser apenas uma única palavra, desde que ela exponha um pensamento, exponha uma ideia, exponha por exemplo, opinião. Então, ela é uma exposição verbal. Se houve exposição verbal de um pensamento, então ela pode ser enquadrada na categoria de frase. É uma unidade de comunicação. Ela comunica alguma coisa, ela transmite alguma coisa, ela apresenta alguma coisa. E como a gente traz aí nesse terceira parte aí da nossa definição, ela pode ou não apresentar verbos. A frase ela pode ou não apresentar verbos. Nós trazemos aqui alguns exemplos que nós vamos ver aí agora neste momento. Pois bem, primeiro exemplo que nós trazemos aí na letra A é olá, né? Ou alô, né? Isso seria uma frase? É a pergunta que nós podemos deixar aqui para a realidade dos alunos. Seria uma frase isso? Há sentido nessa única expressão? Sim, é uma frase, há um sentido. O que é olá? Olá é um oi, é a gente chegar, conversar. A primeira palavra, às vezes, que usamos num diálogo, às vezes por telefone, por exemplo. Olá, fulano de tal, como vai e tal. Alô, né? Aquela palavra que nós usamos quando vamos atender um celular, quando vamos atender uma ligação. Então, é uma frase aí, só que nesse tipo de frase, de forma mais simples e resumida, com apenas uma única expressão, uma única palavra, uma frase que não contém verbo, né? É uma frase, sim, da sua forma mais única, mais reservada. Olá, alô, é a frase que não contém verbo. Só que no exemplo B, nós vimos aí uma outra frase já um pouco com mais elementos, né? Nós dizemos, como vai você? Uma exclamação, ou melhor, perdão, uma interrogação. E aqui já temos uma frase com mais elementos, com mais características, com mais estruturas, né? Eu estou dizendo, como vai você? Estou me referindo a alguém, né? Eu estou falando com alguém, né? A expressão aí, o uso da palavra no seu sentido de verbo, né? O verbo
aí está presente aí como vai você, como está você, né? Como é que você está, como você se encontra. Então nós vemos aí o uso de verbo e mostrando aí que esta é uma frase, um enunciado um pouco maior que o anterior, obviamente, mas só que, no entanto, com o uso de verbo, com o uso do pronome aí você, né? Então, nós vamos aí mostrando aí a frase no seu exemplo mais simples e também no exemplo já um pouco mais estruturado, né? Pois bem, vamos prosseguir. Agora nós trazemos o próximo exemplo, que seria aqui o exemplo de oração, né? O que seria oração? É, a oração ela é toda frase que contém verbo. Então, há uma pequena semelhança com a frase, né? Mas ao mesmo tempo nós percebemos um detalhe específico. Voltando aqui no slide anterior, nós vemos que frase é toda exposição verbal de um pensamento e ele pode conter ou não verbo, né? Atento para esse detalhe. A frase ela pode apresentar verbos ou não, como a gente trouxe no primeiro exemplo aí, olá ou alô, que é frase também, só que não contém verbo. No entanto, a oração ela é uma frase também, né? Ela é frase, só que é uma frase que tem por obrigação conter verbo. Então, se a frase ela não tem a obrigação de conter verbo na sua definição prática, no entanto, quando nós vamos para a oração, ela tem por obrigação, ela tem por conceito na sua ideia que deve conter verbo. Se ela não contém verbo, então ela não é oração, ela é apenas uma frase. E aí nós trazemos o exemplo aí, viva melhor à luz da filosofia. O verbo aí, viver, mostrando aí na letra A, mostrando aí que esta é uma oração porque ela contém verbo viver. Né? O que deixa você mais irritado? A pergunta. Nós vemos aí também uma nova frase que neste sentido aqui se trata de uma oração, porque ela contém também verbo que é o verbo deixar, né? Verbo deixar. Então, nós vemos aí dois exemplos de frases, só que todas as duas contêm verbo. Então, se ela contém verbo, então nós classificamos ela como se fosse uma oração. Pois bem, nós vamos prosseguir aqui com a nossa aula, nos nossos próximos pontos. E aqui nós dizemos aqui sobre período. O que seria período? O período é uma frase constituída por uma ou mais orações. Podem ser simples ou composto. Pois bem, o período, ele, como a gente traz aí na nossa definição, ele pode conter uma única oração, e ele pode conter mais de uma oração. E a gente tem que entender isso aqui com mais detalhes daqui a pouco. Ele pode ser simples, né? Se ele é formado por uma única oração, ele é simples, que é o que nós discorremos aqui logo abaixo, né? Período simples, formado por uma única oração. Então, se ele tem uma única oração, então ele é simples, né? Período simples. No entanto, se ele é composto por mais de uma oração, então a gente atribui a ele a qualidade de um período composto. Se ele é formado por mais de uma oração, então ele é composto. Dito isso, nós vamos aqui para os nossos exemplos e, por exemplo, no período simples nós dizemos aí, a velhice tira a alegria do idoso. Nós temos aí apenas uma única oração, né? A velhice tira, o verbo tirar, é apenas o uso de um único verbo, a alegria do idoso. Então nós vemos aí esse exemplo aí de uma oração simples. Na oração com período simples, né? Perdão. Na oração com período composto, nós vamos ver ela formada por mais de uma oração. Se você sair, o exemplo que eu dou, feche a porta com cuidado. Se você sair, feche a porta com cuidado. Nós vemos aí duas orações. Se você sair, nós interrompemos com a vírgula, feche a porta com cuidado, uma outra oração. Vemos aí o uso do verbo sair, vemos aí também o uso do verbo fechar. Então nós vemos aí um período formado por mais de uma oração, ou como nós temos dito aqui,
na definição em língua portuguesa em período composto. Pois bem, nós vamos trazer aqui a conclusão da nossa aula de hoje e vamos, neste momento, trazer algumas orientações, para a nossa atividade. Mas antes disso, eu quero só novamente refletir sobre essa ideia e a importância, da análise sintática para a nossa vida. Nosso âmbito estudantil, para nós produzirmos um texto, por exemplo, se eu vou produzir um texto, eu ter o domínio desta análise sintática para a formação das minhas frases, das minhas orações, dos meus pontos, das minhas argumentações, é muito importante por isso, no meu aspecto enquanto estudante de língua portuguesa, enquanto aluno do ensino fundamental do 7º ano. No que se refere ao meu cotidiano, à minha realidade enquanto ser humano na sociedade, essa análise sintática, embora nem sempre as pessoas tenham esse domínio, porque vivemos em realidades diferentes, há uns que podem estudar, outros não, mas aqueles que têm a capacidade de ter a compreensão do que seja essa análise sintática, no nosso cotidiano serve para nós interpretarmos, nós argumentarmos, para que nós venhamos entender diferentes frases enunciadas no nosso dia a dia, na rua, enquanto vamos passando e vemos uma frase, e interpretamos ela, uma oração, o sentido, entendemos o sentido dela, então ela permite esta compreensão, este uso no nosso dia a dia. Indiretamente nós fazemos uso dessa análise todos os dias da nossa vida, por meio dos textos, nas placas, no trânsito, nos comércios, em qualquer ambiente, nós fazemos uso diariamente, assim como também enquanto estudantes nós usamos constantemente na nossa realidade em sala de aula. Nós traímos agora a conclusão, a qual a gente trouxe essa reflexão, e na nossa conclusão nós também vamos apresentar uma atividade, uma proposta de atividade para a próxima aula, que seria a produção de um texto, de uma lauda ou de uma página, na qual nós vamos organizá-la de forma separadas, por tópicos. Nós pensamos da seguinte maneira: nós devemos organizar esse texto. No primeiro aspecto, nós iremos organizar ele abordando como foram as nossas férias. Tendo em vista que nós estamos no início do nosso ano letivo, eu quero que nesse texto, o primeiro ponto seja: aborde como foram suas férias, como foi os seus dias de recesso, de férias do ano letivo. E neste texto ao qual nós iremos iniciar abordando as férias, nós queremos usar apenas o uso de frase. Não é um texto que nós iremos produzir ele, como é que podemos dizer, corrido, um texto corrido, é um texto separado por partes. E na primeira parte nós vamos dizer como foram as suas férias. Nós vamos usar frases para escrever, pode ser uma frase em cada linha, para escrever como foi as nossas férias, apenas com o uso de frase, atentando para os exemplos que nós já demos nos slides anteriores. No segunda parte do texto, no segundo ponto, nós iremos novamente dizer agora quais os objetivos para o ano letivo. Nós iremos deixar algumas linhas, iremos tratar quais os objetivos para o ano letivo. E aí nós iremos trazer esses objetivos por meio do uso de orações. Apenas por meio de orações estaremos discorrendo o que foi ou qual é o objetivo para o ano letivo. E por fim, mas no fim do texto, nós iremos colocar um outro ponto do texto e vai dizer qual o seu, como é que podemos dizer, qual a sua proposta para a graduação, o que você pensa em fazer, o que você pensa em cursar, qual o seu sonho de profissão. Então, neste último ponto aí do texto, nós iremos tratar aí apenas com o uso de períodos simples e compostos. Nós iremos dizer o nosso sonho, iremos dizer qual é o nosso sonho, iremos usar apenas períodos simples e compostos. E dessa forma nós concluímos a nossa oração dividida em 3 tópicos, mas de uma forma geral abordando frase, orações e períodos simples e compostos. Essa aqui é a atividade para nós fazermos em casa e assim nós trazermos na próxima aula. Essa atividade que fica para nós aqui refletirmos. Então, basicamente era isso que nós tínhamos para tratar na aula de hoje. Espero que
tenha sido compreendido e posteriormente nós podemos também trazer atividades aí para fundamentar melhor a parte teórica a qual nós temos trazido nesta manhã, né? Nós queremos agradecer e até a próxima aula. Muito obrigado.